Sejam bem-vindos ao Assim Pode, um programa feito para conversar com as autoridades de Mojimirim, com o comércio de Mojimirim, com os prestadores de serviço. Então, se você quer saber as novidades, fique com a gente. E hoje nós temos aqui uma pessoa especial, um dos maiores atores da cultura de Mojimirim. Nós recebemos aqui o maestro Carlos Lima. Obrigado por estar aqui, essa oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho, Nelson. E estamos aqui, prontos para... Carlinhos, agora, vou chamar você de Carlinhos, pela intimidade. Antes da gente falar do trabalho, eu queria saber um pouquinho da história do Carlinhos. Um pouquinho do Carlinhos de infância, o Carlinhos começou aonde? Como que é essa história do Carlinhos, criança? Na música, né? Na música. Então, a música está presente desde a infância mesmo, né? A primeira infância. A minha mãe conta que eu ouvia as coisas no rádio ou na televisão e depois ia para o balanço. Eu tinha um balanço bem gostoso e eu ficava cantando as músicas que eu tinha ouvido, ou no rádio ou na televisão, né? Em filme e tal. Ela, durante muito tempo, falou assim que a música que eu mais gostava de ficar cantando era a música do filme Doutor Zhivago, olha só. Que legal, né? Então, foi meu primeiro contato com música, né? E isso eu morava em Adamantina, no interior do estado. Você não é mojimiriano? Nasci em Adamantina em 63. Vim para cá aos 7 anos de idade e nunca mais saí. E por que você veio para cá? Como é que é essa história de vir para Mojimirim? Meu pai era bancário. Meu pai era bancário, gerente de banco e fazia parte da rotina da carreira, né, de um bancário ser promovido. E quando era promovido, ele era transferido para cidades. Então, ele passou por várias cidades, Adamantina, Lins, Marília e tal. E, por fim, veio estacionar a carrocinha dele aqui em Mojimirim, né? Que é da onde nunca mais saiu, sempre ficou aqui na cidade. Veio para cá e ficou. E ficou. E a partir daí você foi desenvolvendo, foi conhecendo as pessoas e foi se entrando mais na música. Sim, esse gosto pela música é desde criança, né? A gente morava no centro da cidade, né? Na rua Conde Parnaíba. Conde Parnaíba. Bem no centro. Então a gente via no domingo a banda tocando, né? Na praça, eu ficava olhando aquelas pessoas dando volta, era o footing, né? Footing, nossa. Você participou disso, viu? Você viu, né? Eu vi isso acontecer. Era os homens andando de um lado, as mulheres do outro, né? Você imagina? Então, a hora que acabava de dar volta na praça, rolava uma piscadela, né? Precisava dar outra volta inteira para dar mais 2 piscadas. Então, era essa paquera. O footing também era uma paquera, né? Era muito legal. E a banda tocando, era ao som da banda de música, né? Então, aquilo marcou muito a minha infância. E, mais tarde, com 8, 9 anos de idade, um pouco menos, mais ou menos isso, eu me interessei em estudar música. Fui estudar com a professora Maria de Lourdes Campos Oliveira, que era professora Todó. A Dona Todó. A Dona Todó, que dá nome, inclusive, a uma sala de música do Centro Cultural. Uhum. E, com ela, eu iniciei ao violão, né? E a minha irmã, Ana Maria, que hoje mora em Barbacena, é agrônoma e tal, toca até hoje, ela foi para o piano. Então, um para o violão e outro para o piano. Com 9 anos de idade, eu já tocava numa rádio, num programa de rádio, em que eu tocava violão e a minha irmã cantava junto comigo, né, que era a Oração de São Francisco. Aqui em Mogi? Aqui em Mojimirim. Será que era Alvorada? Puxa vida, eu preciso recuperar isso agora de bate-pronto, assim, não me lembro. E a gente tocava a Oração de São Francisco. Aquilo era assim, lá vem as crianças que cantam a Oração de São Francisco, e os 2 afinadinhos, né? Família muito musical e tal. E era a nossa primeira experiência, assim, de se lançar esse desafio, de se mostrar ao público, né? E a gente cantava sem medo, sempre colocava o microfone lá e abria o... Tá no ar. Tá no ar. Tá no ar, vermelho, né? Soca coisa. E a gente mandava ver. E era bem legal. O pessoal esperava a gente já. Já naquela época já estava fazendo sucesso, entre aspas, né? E era ao vivo, né? Ao vivo. Era ao vivo, não tinha gravação, né? Era ao vivo e tá valendo. Bora. Puxa vida. Olha que história interessante. Quer dizer, a música realmente veio fazendo parte da sua vida desde criança. Em várias etapas e continuou, né? E hoje você é
maestro, né? E está numa entidade que está quase completando 40 anos. Sim, em agosto, a Banda Lira, né? A Banda Lira. Qual é o sentimento que você pode passar para a gente desta realização? Porque eu me lembro, né? Eu toquei na primeira apresentação da Banda Lira, eu lembro da música, né? Estão Voltando as Flores, não sei porque gravou mesmo, mas como é ver isso e ver a quantidade de pessoas que passaram pela sua banda e que hoje são músicos de renome. Bom, o começo de tudo, né, assim, foi lá na década de 80, no começo, em 82, o que acontecia? Eu já estava começando a chegar na idade de adulta, né? Pós-juventude, já entrando na idade adulta, e precisava decidir por uma profissão, né? Eu tinha muito medo de tentar a carreira musical, né? O medo, como todo mundo tem, né? O que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir vencer? Não é fácil. A carreira artística, qualquer que seja, ela não é fácil. Então eu falei, puxa, eu preciso entrar com tudo nisso, né? Aí surgiu em 82 a tentativa de salvar a Corporação Musical São José. Você estava lá, inclusive. Eu estava lá. E o tenente Euclides da Cunha, que era o maestro, havia falecido. Eu comecei a reger essa banda e comecei, na realidade, eu estava aprendendo a mexer com aquilo, né? E veio o gosto de escrever as partituras para trompete, trombone, saxofones, clarinetas, tal, que era um sonho que eu tinha, que era de ser arranjador. Tá. A vontade sua sempre foi de ser arranjador. De ser arranjador, porque a minha mãe colocava, meu pai colocava as músicas, né? A gente ouvia aquelas orquestras Glenn Miller, né? A Orquestra Tabajara, a Orquestra Brasileira, enfim, e ficava ouvindo aquilo, eu falei, eu quero ser isso aí. Não sei como é que é esse negócio, mas você. É isso que eu quero. E a banda foi a porta de entrada para esse universo do arranjo, que eu tinha que escrever e tal, né? Mas não deu muito certo, essa banda ela terminou. Em 85 veio, então, um convite do então Sargento Sandi, né? Sargento Sandi, nossa. Sandi. Tem muita gente que ainda tem medo dele hoje. Tem medo? Não, ele comigo, ele... assim, vem para uma banda. Aquele jeito militar de dizer, né? Mas com muita alegria, com muita vivacidade, né? Nós criamos a Banda Lira, então, em agosto de 85. No dia 10 de agosto de 85, às 11 horas da manhã, foi o primeiro encontro, né? Dentro do tiro de guerra, envolvendo civis, alguns que vieram da extinta banda Corporação São José. Que era eu, mas o Farias, eu lembro. O Sorato. Tal. O Sorato. E alguns atiradores também. Aí começou aquele embrião e eu de olho na ideia de continuar escrevendo, aprender a fazer arranjo de música, né? Que foi um sonho. Enfim, a banda acabou vingando e já no ano seguinte, 86, ela passou a ter apoio municipal, o prefeito Luiz Neto, né? O secretário de Educação, na época não tinha cultura, o Sérgio Pardo. A gente fez a primeira grande aquisição de instrumentos e começou com essa vocação da Banda Lira formar jovens. A gente percebia a necessidade de formar novos elementos para a banda, né? E acabou virando uma escola que o grande DNA da Banda Lira é a formação musical. A formação. Hoje, você consegue falar para a gente quantos jovens estão na Banda Lira? Hoje nós temos vários programas, né? O programa de banda e orquestra, que é o nosso principal programa, é onde a gente coloca, inclusive, mais investimentos e tal, envolve aí 300 vagas, todas gratuitas. Mas nós temos um outro programa de violão, são 150 vagas, mas já ultrapassa, a gente chega a quase 140, 150 pessoas no programa, também gratuito, tudo gratuito. E depois tem um programa de coral, né, adulto, tem o coral e fanfarra da terceira idade, e mais recentemente, nos últimos anos, na última década, mais ou menos, nós passamos também a ministrar aulas de música dentro das escolas municipais, nas EMEBs, né? E hoje totaliza um quadro aí de quase 1.400 pessoas estudando música, sendo influenciadas pela Banda Lira, né? 1.400 pessoas. E tem espaço para mais? Hoje a gente está no limite, está no gargalo ali, né? A gente vai ajustando o espaço conforme a demanda, né? Uhum. E
O que acontece é que, por exemplo, banda e orquestra, a gente procura não deixar muita demanda reprimida. Tá. Mas, naturalmente, o início do programa de banda e orquestra, que é onde a gente tem um nível de exigência muito alto, ele também tem evasão, naturalmente, né? Então, tendo evasão, a gente já procura preencher novamente as vagas. A gente tem um nível de demanda reprimida até um pouco não tão alto mais, Entendi. mas já chegou a ser muito grande. Já chegou a ser grande. Agora, a banda, a Lira Mojimiriana, vamos falar assim, ela já não é mojimiriana apenas, né? Ela, eu acho que a gente pode dizer que ela é mundial. Posso falar assim? Ela é conhecida, reconhecida em alguns países já, né? Porque teve aquela experiência na Alemanha. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente que não sabe dessa dimensão da capilaridade da banda. O que acontece? Eu estou desde o início da banda, né? Desde 85. Ao longo desses anos, muitas pessoas participaram. Você mesmo esteve presente lá no começo. Vários diretores, voluntários, tal e tudo mais. Mas eu sempre fui um pouco a locomotiva, né? Propulsora do negócio, né? Então, eu sempre não fiz só música, tive que fazer também a gestão do negócio, a captação de recurso e tal. Então, eu acordo pensando em música e em captação, porque você tem que buscar recurso para poder manter o projeto funcionando, né? Em 2011, mais ou menos, teve uma equipe uma empresa que veio da Alemanha tentar vender alguns serviços de transformação de lixo de construção civil, transformação disso em energia. Mas era um serviço muito caro e isso não vingou aqui. Aliás, no Brasil, eu acho que não conseguiram fazer vingar esse serviço, né? Mas, nesse meio tempo, eu consegui me aproximar desse pessoal e estabelecer uma comunicação. Falei, olha, quero troca cultural, intercâmbio e tudo mais. E isso começou. Em 2013, eu já estava na Alemanha, levei 2 crianças daqui, né, para se apresentarem lá, e fizemos também contatos políticos e com autoridades, com empresários de lá, já pensando numa parceria. Nunca vieram recursos financeiros, isso nunca veio. Mas vieram ajudas, por exemplo, em instrumentos. Nós temos muitos violinos que hoje são fabricados na Alemanha, que foram doação dessa parceria. Puta, que é mais que isso. É muito legal. São violinos de primeira qualidade. Estabelecemos também uma comunicação de crianças de 6, 7 anos de idade com crianças de lá via internet. A gente faz alguns encontros, tratando de que tipo de tema? Temas de desenvolvimento sustentável, né? De água, de locomoção, de educação, de natureza, né? E que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos da ONU. Então, a Lira está intimamente relacionada com esses objetivos, né? Inclusive, a gente está hoje enquadrado em 7 desses objetivos, com reconhecimento da própria ONU. Poxa! E isso traz, então, uma visibilidade, não só a visibilidade, mas traz uma confiança internacional. Em 2016, o governo alemão, na época da Angela Merkel, nos presenteou com uma peça original do Muro de Berlim. Essa peça pesa hoje 3.200, 300 quilos, mais ou menos, original, não é uma pedrinha souvenir. Não é uma pedrinha, é um muro, né? É um pedaço do Muro de Berlim, que é uma peça histórica, tem toda uma fundamentação histórica do pós-guerra, da Guerra Fria e tal. Eu fui até lá ver isso, essa realidade, né? Inclusive, o muro naturalmente caiu em 89, mas ainda hoje você percebe, dentro de Berlim, a herança do que foi essa divisão. O lado oriental tem uma cara, o lado ocidental, que antes ocidental, tem uma outra cara. Isso já não existe mais a barreira política, social, mas a barreira arquitetônica, as diferenças arquitetônicas e até culturais ainda estão lá. Ainda estão presentes. Aos poucos isso está diluindo e acabando. E o muro está aqui, né? E a gente faz uma exposição chamada O Muro que um dia dividiu, hoje une pessoas, né? E essa exposição ela é itinerante. Nesse momento ela está na Olambra e tem um projeto para que essa exposição agora vá para Monte Alegre do Sul, né? E em setembro, outubro, talvez essa peça vá para uma estação da linha amarela do metrô em São Paulo.
Olha. Aí já é uma tacada de visibilidade e até de captação de recurso também, né? Porque a gente vai mostrar um poder da Lira. No Brasil, acho que só tem esse. Única peça. Na Argentina, tem 2 ou 3 peças, mas que foram compradas. A nossa não foi comprada, foi doada. Foi uma doação dentro de um projeto, esse projeto do intercâmbio de crianças, né? Eu estive lá e fui ver o mapa dos muros, né, que foram doados no mundo inteiro. Então, tem lá Paris, Nova York, Moscou, Chicago, Boston, não sei o que, e Mogi de Mirim. Ou seja, a gente está do lado dessas cidades. É muito maluco, né? a Lira levando o nome de Mogi Mirim para o mundo mesmo, né? De me perguntaram como é que você trouxe, eu falei, de charrete, porque nem eu sei como que a gente conseguiu trazer isso, é muito doido, né? Muita coisa que a gente trouxe foi assim, busca parceiro, ajuda de lá, outro de cá, as pessoas se envolvem emocionalmente com o projeto. Porque você recebeu a doação, mas não o transporte. O transporte também, porque o muro está aqui, vem buscar. Eu falei, mas como eu vou buscar um muro? Né? Aí a própria empresa que veio, começou com tudo, que é a Dorsch Group, se envolveu então com parlamentares alemães, com o governo alemão, Angela Merkel na época e tal, e deram um jeito de mandar isso via navio, né? Num container específico, desceu em Santos, aí em Santos a gente foi buscar. Né? Olha. E essa peça está aqui. A gente planeja. A Banda Lira venceu ano passado um edital, uma concorrência, um prêmio de R$500 mil para a gente fazer uma grande mudança na nossa sede. E a gente vai investir numa sala profissional de ensaio, sabe? Certo. Que hoje é o nosso grande gargalo. Falta espaço, falta equipamento, um espaço realmente profissional, com os equipamentos adequados, né? E a gente quer dar uma repaginada, e melhorar a qualidade. Inclusive, envolver um espaço que possa abrigar um muro de uma forma definitiva, mas não fixo. Ele pode sair, eventualmente, ele pode continuar sendo itinerante. Né? Mas isso está para acontecer. A verba, talvez até o meio do ano vem, a gente já tem projeto, já foi aprovado, inclusive, o projeto. O governo federal, né, já aprovou e vamos tocar o barco. Puxa, que bacana. Agora, vamos completar 40 anos, certo? Você, a banda, você, a diretoria, estão elaborando algumas ações para essa data? Sim, nós estamos com algumas ações. Uma delas é, naturalmente, uma exposição, né, de fotos, que está sendo feita uma curadoria das fotos, as principais fotos da história da Lira desde o começo. A gente tem foto da primeira apresentação, né? A primeira apresentação foi no dia 22 de outubro de 85. Né? Foi bem legal. Inclusive, essa apresentação tinha uma estratégia. A gente queria mostrar para o prefeito a banda para tentar conseguir patrocínio da prefeitura. E o prefeito faltou nesse dia. Né? O prefeito não foi, eu lembro disso. Aí que nós fizemos? Descobrimos o aniversário da mulher do prefeito e fomos tocar no aniversário dela. Tudo assim, sabe, com criatividade, com tudo, e aí em 86 a gente passou a ter apoio. Então a gente está organizando uma exposição, está organizando o Festival de Inverno, né, que é o Festim, que é a Lira que organiza, vai acontecer agora de 9 a 13 de julho, né, com uma programação bem legal. Ela vai abrir o Festim no dia 9, inclusive, com um artista com quem eu estou trabalhando recentemente, porque eu tenho outra vida, que é a vida artística também, que é o Paulo Miklos, né, que é um dos Titãs. E você sabe que eu assisti um show dele agora no Sesc, onde ele canta Dona Irã? Isso. Ele fez o filme, né? Ele fez o filme. Saudosa Maloca. Muito bom, por sinal. Ele se apresentou de uma forma bem característica, realmente, da Dona Irã. Eu acabei de fazer uma apresentação com ele, esse final de semana agora, na cidade de Botucatu, com a orquestra de lá, e já está agendado Mogi Mirim, dia 9 de julho, lá na Praça do Centro Cultural, abertura do Festival de Inverno, de graça, aberto ao público, sem cobrança de ingresso. Eu ainda lembro da apresentação com o Zé Cabaleiro. Aquela ainda, para mim, foi uma das que mais me marcaram. Foi legal. O Zé Cabaleiro é um outro parceiro, né? Eu sou um dos arranjadores do Zé Cabaleiro, né? Porque esse é o que eu sonhava, né? Que era fazer arranjo. Eu consegui aprender a fazer isso, consegui implantar isso. No fim, eu sou formado pela Unicamp, tenho pós-graduação na Unicamp, e na Unicamp, inclusive, eu dava aula de arranjo orquestral. Então,
sou um especialista hoje em arranjo orquestral para artistas, né? E você sabe que olhando, a gente vê como você sempre foi assim, um passo à frente. Porque na primeira apresentação tinha a flauta doce, É, que era um instrumento que não tinha nas bandas. sim. Né? E você já na primeira apresentação colocou, eu lembro da Silene, eu não lembro mais os nomes das pessoas que estavam ali, mas era realmente uma novidade, assim, até um avanço de época, né? Mas isso tem um fundamento também, tudo de estudar. A banda brasileira não tinha flauta. A banda brasileira que nasceu lá no século XIX, com a vinda da família real, ela não tinha. Tinha clarineta, que era um instrumento mais agudo. Mas, observando as bandas americanas, as bandas europeias, eu via que tinha aquele brilho. E aquele brilho vem de onde? Vem das flautas. Só que a flauta transversal, o pícolo, né? Mas a gente não tinha dinheiro para comprar flauta transversal, que custa muito caro. Falei, vai flauta doce mesmo, e acabou. Tem um brilho lá, né? Então, a flauta doce foi baseado nessa coisa da observação das bandas que eram brilhantes. As nossas bandas não eram brilhantes, elas eram poderosas. Poderosas, elas tinham potência. Sonzão, trombones. Tinha uma quantidade específica. Os coretos foram feitos para caber a banda, né? O coreto surgiu no final do século XIX. Por quê? Dom João VI, quando veio para o Brasil, colocou a banda militar. A banda militar portuguesa lá tinha 30 elementos. Mas aqui, para ele conseguir colocar isso no Brasil inteiro, teve que reduzir pela mais da metade. Eram 12 elementos. E isso foi, os regimentos militares no Brasil, todos tinham uma banda de 12 elementos. Isso começo do século XIX. Quando esse pessoal se aposentou, saiu do regime militar, foi fazer o quê? Foi formar uma banda civil. Banda civil. Copiando que modelo? Um modelo militar, de 12 pessoas, 13 pessoas. Fardamento tipo militar. Tipo militar, né? Cap, aqueles... coisa. Então, surgiram as bandas civis, que tinham outra finalidade social e cultural nas suas comunidades, né? Aí foram feitos o quê? O coreto, para poder abrigar, era o palco dessas bandas. O coreto vem da segunda metade do século XIX. Tá. E era um sucesso, um sucesso. Em Campinas, no Centro de Convivência, tinha coreto, onde cobrava-se ingresso para entrar na praça para ver a banda tocar. Olha, era um negócio de louco. Mas a banda entrou em declínio no final da década de 60, 70, com o advento da televisão, outras opções, outras né? opções de entretenimento e tudo mais, né? Tanto é que eu vi o footing. Mas quando eu cresci já não tinha mais o footing. Não tinha mais. Né? Já acabou, porque tinha televisão, tinha o Fantástico, todo domingo à noite. A segurança também começou a ficar um pouco mais delicada, tal, e a banda morreu. Sendo que eu queria... não pode morrer, eu quero fazer arranjo. Vive que eu quero fazer arranjo. E então a gente criou um novo modelo, que era um modelo de formação, de escola, um novo modelo. E, sem falsa modéstia, a gente acabou influenciando as bandas da região. Itapira lançou o nosso modelo, Mogi Guaçu copiou o nosso modelo, Arthur Nogueira, sabe? Outras bandas da região passaram a copiar o nosso modelo, que era formar novos músicos, e virou escola, né? Falar nessa questão de formar música é uma coisa que a gente percebe que os músicos seus não são seus, né? Não. Eles são músicos, é que nem mãe, cria filhos no mundo, né? A gente teve uma visita uma vez de um alemão, um empresário alemão que veio aqui, e ele falou assim, nossa, já visitei tantos projetos sociais, e esse único projeto, onde tem gente pobre, mas tem gente rica também. Eu falei, mas o nosso projeto não é de pobreza, o nosso projeto é de riqueza. Música não é pobreza. Então, na verdade, eu não quero ficar segurando ninguém aqui, né? Quero que a pessoa cresça, se transforme e voa, vai para o mundo. Tanto é que o nosso lema é gente é para brilhar. Gente é para brilhar. É para brilhar. A gente pede, né? Você forma um talento aí, a hora que ele está bom de tudo, ele passa na universidade, passa num concurso público, vai tocar numa orquestra, tal, e a gente fica sem. A gente está sempre tendo que formar tudo de novo, né? Mas é a nossa missão, é para isso que a gente veio, né? Para formar e soltar para o mundo. Alguns projetos não fazem isso, né? Não. Projetos no estado de São Paulo, inclusive, seguram, fica retendo o talento. Eu lembro até o filho da falecida dona Dirce, que foi tocar com o Roberto Carlos.
Foi, músico Roberto Carlos. Hoje ele é diretor de uma big band numa universidade canadense. Poxa. É. Isso aí, E eu fiquei sabendo que ele vem para Mojimirim em julho. Eu falei assim: ou você trata de vir tocar na Banda Lira, senão você vai ter problema comigo. Ele vai tocar no dia 9. Olha, No que dia legal. 9 de julho, na abertura do Festival de Inverno. Já veio ano passado, tocou no show do Ivan Lins, que nós fizemos, né? A Banda Lira fez algumas coisas muito arrojadas, porque não é fácil você pegar. No ano passado, a gente fez dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Nós trouxemos o Ivan Lins, sem incentivo fiscal, né? Não tinha grandes patrocínios. Pegamos o Clube Mangiano, fizemos uma parceria e cobramos ingresso caro, para poder bancar o evento. O evento. O Lenhari estava nessa história. Olha. E fizemos um show que foi belíssimo, maravilhoso, tal. E com Ivan Lins, né? Uma responsabilidade tanto, uma música complexa, uma harmonia sofisticada, tal. Foi muito legal. E muita gente fala disso por aí, né? Não quer saber como é que vocês conseguem fazer essas coisas aí. Eu falei, não sei, não tem fórmula, né? Tem que pegar, fazer. Tem muita técnica, né? Claro, você não faz arranjo de um dia para o outro, né? Hoje eu sou um especialista em arranjo, dou aula disso, tudo, mas o começo foi... Eu vejo que você está em São Paulo, você está em Botucatu, está em várias cidades aí, atuando de forma precisa, né? E profissional, né? Então os projetos estão me chamando, as cidades estão me chamando e a gente faz uma coisa pontual aqui, outra ali, né? Já tem um concerto agendado em Rio Claro, em junho... e a própria Banda Lira, que esse ano vai fazer uma turnê. A Banda Lira vai fazer uma turnê? A gente vai fazer uma turnê por 10 cidades. Olha. Começando por Mojimirim, no dia 14 de maio. Essa turnê vai se chamar Tons do Brasil. Tons do Brasil. Tons do Brasil. Então, música brasileira, música popular, né, com uma cara e com uma roupagem sinfônica, com a molecada tocando, junto com professores. O professor apoia e a moçada vai junto. Então, isso é uma riqueza muito grande para o projeto, para os programas de formação, né? Não, bacana. Até, eu estou só voltando, você tem o projeto lá que é a Banda no Coreto, né? Que é uma iniciativa que eu acho muito bacana, que traz um pouquinho desse fute antigo lá, apesar de ser de dia, mas eu acredito que é uma atividade que deve trazer algum retorno para vocês, assim, de apresentação, de visibilidade. Sim, eu gosto muito de levar a banda, a orquestra, para tocar em praça pública. Eu comecei assim, você lembra disso? Na primeira apresentação lá em 82, depois a própria Banda Lira e tal. Gosto muito de levar para a praça, porque você tem um público que não vai... Se você fizer um concerto no centro cultural, no teatro fechado, você tem muito desse público que não vai. Ele tem até vergonha, ele não sabe nem que roupa vestir. Às vezes você faz de graça, ele não vai também. Então, a praça é o lugar ideal para você pegar essa pessoa, né? E muita coisa legal acontece, muita coisa engraçada acontece, né? Outro dia um rapaz cruzou minha frente, eu estava regendo, tal, ele queria saber se a flauta era 110 ou 220, o saxofone. Não é elétrico o negócio. Outra vez, uma coisa muito engraçada, tinha um senhorzinho lá no canto, só espiando, assim, a hora que acabou a apresentação, ele veio e falou assim, o senhor pode enganar todo mundo, mas eu não. Foi muito engraçado, porque ele não entendia o que eu estava fazendo com a regência. Entendi. Né? Então, claro, que ele não entendia, falou, isso não serve para nada. Você está só... Aí eu expliquei como é que funciona, entendeu. Tá. Mas é legal, porque você tem contato com um público que não tem o acesso. Isso faz parte das nossas diretrizes, né? Você levar a música... Não é para pobre, não. Eu estou falando de levar para gente que não tem o costume de ver. Exatamente. E isso vale para qualquer classe social, né? Tem muita gente que tem recurso, é muito mais... Mas não tem o hábito. Mas não tem o hábito, né? O acesso não é tão próximo. Justamente, E mudando, mas dentro do mesmo contexto, o Carlinhos Lima, uma época, foi jogador de futebol. Hoje, né, foi um grande atleta, viu? Ele foi muito bom. E hoje está na banda. Você consegue algum tempo extra para fazer alguma coisa diferente ou sua vida hoje é música? Não, olha, eu respiro música, né? Eu tenho uma dinâmica de sono
muito pequena. Eu durmo 5 horas e já estou louco para trabalhar. Então, eu não consigo avançar meia-noite, não consigo ficar até meia-noite, 1 hora trabalhando. Na verdade, eu acho que eu nasci para ser agricultor, viu, bem? Eu acordo 4 horas da manhã louco para ir trabalhar, para fazer meus arranjos, tudo, né? Hoje eu faço em computador, tenho software para isso. Mas sim. Então, é muito comum eu, 4h30 da manhã, já estar no computador bolando algum arranjo, alguma composição, tal, né? Então, eu respiro música. Agora, eu reservo um tempinho, sim, né? Faço minha academia, não consigo mais jogar futebol, né? Então, quem viu, viu. E não consigo mais jogar, mas eu faço minha academia, eu cuido um pouquinho, tal, né? Para ter uma atividade física, manter o corpo em pé. Né? Já estou com 62 anos. 62 anos? É. Já acabei de fazer, né? Puxa vida. 6 de abril. Eu fiz agora dia 4, 57. É. Olha só. Olha, a diferença até que não é tanta. Tá chegando, né? Próximo do processo. O maestro Dailton, que é meu assistente, desde 86, também juntos. Faz dia 6 de abril. Olha. E o falecido Padre Paiva, também era 6 de abril. Nossa, só gente da primeira linha. Ainda pesada, né? Muito bom, Carlinhos. Olha, eu queria agradecer seu discernimento, seu tempo de estar aqui, de compartilhar um pouquinho dessa história, porque muitos disso aí, alguns não conhecem. Né? Então, se você quiser deixar um recado aí para os nossos participantes, quem está nos assistindo, e contar alguma coisa a mais, mas, antes de tudo, queria agradecer mesmo, porque a minha formação pessoal, querendo ou não, passou por você. Passou lá, Passou, eu participei lá junto, eu vi um pouco da sua forma de ensinar, da sua forma de trabalhar, de enxergar o mundo. Então, eu pessoalmente tenho muito a te agradecer. E aí, por favor. É isso. Eu acredito que a música é uma atividade que ela não traz só a questão do contato cultural, né? Ela tem dentro dela, embutida dentro dela, a prática musical. Ela tem embutido a disciplina, a cooperação. Quando você tem uma orquestra, uma banda com 20, 30 elementos, se um não faz a sua parte, ele compromete o trabalho de outros. Então, isso traz um senso de cooperação, de cooperação, né? de esforço mútuo, né? De disciplina natural. Disciplina não se compra, disciplina se conquista. Né? De autoestima, a pessoa que toca um instrumento. Né? Então, está aí, a Banda Lira está aí, nós oferecemos cursos gratuitos, prestigiem nossas apresentações. Leva seu filho, tem vontade, leva. Né? As vagas, especialmente no começo do ano, a gente sempre abre algumas vagas remanescentes, tem lá, desde os 5 anos de idade. A gente já atende hoje até a partir dos 5 anos de idade. 5 anos. É muito legal. Muito legal mesmo. Então, prestigiem, participem, né? Colaborem. Isso. Interessante lembrar do Colabore, sua empresa, mesmo pessoalmente, né? E também ter os voluntários que podem colaborar nos eventos. Justamente. Então, é uma coisa que eu acho que todo mundo pode contribuir um pouquinho com a banda. E tem uma coisa, a gente nesses anos, Nelson, ultimamente eu tenho falado o seguinte, eu não vejo a hora de me aposentar para virar músico, né? Porque a gente acaba se envolvendo com muita coisa, né? Hoje, pra você ter uma ideia, eu tive que me envolver com gestão, com marketing, com vendas, com tudo, né? Ao longo desses anos, para poder trazer a Lira para frente, né? Colocar. E junto comigo, minha equipe, né? Então, eu tenho uma equipe hoje altamente qualificada, a gente está trabalhando LGPD, né? O cuidado com o armazenamento de dados, gestão e transparência, né? Hoje, eu e mais 2 pessoas da nossa equipe somos professores de planejamento estratégico para o terceiro setor. Olha isso! Dentro de um programa da Ambev chamado VOA. Né? Imagina, eu com formação toda musical, arranjador, faculdade, pós-graduação, trabalho com 1000 artistas, ainda reserva um tempinho para, de vez em quando, dar um curso de planejamento estratégico, gestão, transparência, para outras entidades do Brasil, né? A última foi uma de Porto Alegre, outra de Blumenau e uma de Macaé. A de Macaé não passou no teste. Não? Não, reprovamos.
mas a de Blumenau e de Porto Alegre concluí o curso, tudo dentro do programa da Ambev. Muito louco isso. Você falou uma coisa, que você quer aposentar, né? Que está querendo aposentar. E você está preparando alguém? Ou mais de uma pessoa, porque dificilmente nós vamos conseguir uma exatamente no molde seu, para continuar a história da lira? Tá. Essa preocupação eu tenho desde que eu cheguei perto dos 50, já vai para 12 anos que eu fiz 50, né? Tem essa preocupação, sim. O que acontece? Eu acho que um modelo que foi implantado da banda lira, que eu sou a locomotiva, né? Ele não precisa ser seguido necessariamente desse jeito, né? Dificilmente você vai conseguir alguém que estude profundamente música, ao mesmo tempo gestão, sabe, relacionamento, relação de pessoas, tal. Então, hoje o que a gente tem tentado fazer é estruturar a instituição para que ela consiga sobreviver sozinha. Então, nós temos tem o próprio Maestro Dailton, que é um super músico, ele pode muito bem continuar, né? Já não é tão novo assim, mas ele pode continuar a missão musical, artística, né? Tem a minha equipe lá, administrativa, uma equipe muito focada, né? Já sabe muito bem como que tudo foi feito. Nós temos a rotina semanal de reuniões, de planejamento, sabe, de tudo, de comunicação, de reunião financeira, tudo. Então, está sendo formado, na realidade, não uma pessoa, né? Acho que é difícil você achar uma pessoa. E talvez nem seja isso o melhor caminho. O melhor caminho é formar várias pessoas. Está lá, está plantado. Uma estrutura para continuar, nós podemos ter certeza que vai. Continuidade, né? Porque faz parte do meu plano também um dia parar, né? Um dia eu tenho que parar. E aí? Justamente, né? Voltar a jogar futebol. Não. Gente, só se for futebol adaptado, né? Futebol de botão. Esse foi o Assim Pode, com essa pessoa especial que é o maestro Carlos Lima. Fique com a gente, curta o nosso canal e, olha, acompanhe mais as nossas atividades. Até breve, a gente volta.